Meus prezados irmãos e minhas prezadas irmãs, a nossa saudação amiga. E aí, conforme o proposto, nós vamos então relatar um pouco do que temos conhecimento acerca da vida do nosso Mestre. Muito embora sabendo que neste relato a gente não vai conseguir colocar assim tantos detalhes de uma vida bem detalhada. Porém, tentaremos pelo menos colocar os fatos mais relevantes, principalmente aqueles que se referem ao seu maior achado enquanto ser humano, que foi ter recebido e encontrado a nossa santa doutrina, né? Quero também dizer que o meu relato, ele vai ser simples, né? Mas com base naquilo que ele contou, né? Porque ele expressava para os contemporâneos, né, os fatos passados da existência dele, né? Então, é com base naquilo que ele falou, né? Eu também entramearei, né? De vez em quando, dentro do relato, eu colocarei alguns trechos em cordel, até com base num trabalho que eu fiz, né? Num pequeno livro que eu escrevi com o título de No Brilho da Lua Branca. Daí, então, como os fatos que eu vou narrar conforme disse, né? Principalmente no que se refere aos mais relevantes, né? Referente à doutrina que ele recebeu. Daí eu digo a vocês que essa doutrina do nosso Mestre, ela é fruto de um plano divino que se projeta para nós aqui nessa esfera terrena com o nascimento do Mestre, né? Que nasceu num dos municípios mais pobres do Brasil, né? Até hoje, isto ainda consta no índice de desenvolvimento das cidades. Daí que nasceu ali, né? Em São Vicente de Ferrer, no Maranhão, né? Nasceu assim, eu diria, de forma bem protegida, como foi a sua existência, né? Sempre uma coisa levando o seu destino, de forma que ele não podia, de maneira nenhuma, em momento nenhum, sair do trilho dentro dessa destinação. Daí nasceu ali, protegido, negro, né? Neto de ex-escravos, né? Filho de Sanches Martinho de Matos, né? E Joana Assunção Serra, né? Tiveram ele, né, 6 irmãos, né? Consta que ele teve esses 6 irmãos, sendo ele o primogênito, né? Sendo ele o primogênito. Aí ele contou que logo na sua infância, nele já despontava os primeiros indícios da missão que eu aguardava, quando em sonho uma senhora a ele disciplinava. É que mesmo ele sendo criança não podia se exceder nas peraltices que fazia, coisas que não podia fazer, como arengar com os coleguinhas ou com má criação responder. E quando isso acontecia, não tinha apelação. Em sonho, uma senhora lhe pegava pela mão e, para não fazer aquilo, recebia uma lição. Em cima de arroz com casca, ou então em areia quente, ela fazia ele rolar, o castigo era ardente e depois ela ralhava com ele
fervorosamente. Isso é para você, Irineu. Essas coisas não praticar. Mesmo sendo você pequenino, mas eu vim te alertar. Se repetires novamente, voltarei te castigar. E quando ele se acordava, se apalpando, percebia o seu corpo dolorido e no transcorrer do dia lembrava sempre do sonho que teve enquanto dormia. Aí olha, foi assim, já desde criança, mesmo ele sendo criança, né? Mas já não podia se desvencilhar, já teria que seguir como quem segue uma linha reta, né? Levando uma vivência desde pequeno sem máculas ou sem muitas máculas. Ele que vale a pena mencionar, que nasceu no dia 15 de dezembro de 1892. Daí, vejam bem, né? Ele não teve como estudar, até porque a escola era muito longe da casa dele. Além do que, a família teve uma ruptura, que foi a separação do seu pai, o senhor Sanches, com a dona Joana Assunção. Eles se separaram, né? Daí ele era o primogênito, né? Entre os filhos ele era o primogênito. Daí, desde cedo, ele teve que pegar duro no trabalho para ajudar a sua mãe, né, a dona Joana, a criar os seus irmãos pequenos. Então, ele não teve a oportunidade de sentar no banco de uma escola, né? Mas aí cresceu, logo mais já se transformou num rapagão, né? Um rapaz que, depois de formado, ele mesmo dizia que tinha 1,98 m de altura, né? Não distribuído num corpo franzino, mas num corpo todo compatível com o seu tamanho. O mestre tinha uma estrutura física bem íntegra, né? Com tudo bem coordenado. Daí que ele, então, até namorou, arranjou uma namorada, né? Arranjou. Ele até falava que era uma prima dele, né? E ele disse que uma morena bonita, e ele sentiu vontade de casar, né? Era um rapaz que já pensava em assumir responsabilidade. Só que ele falando para a mãe dele, foi quando a mãe dele disse: olha, você é muito novo ainda, né? Eu não concordo que você case, você é muito novo. Daí ela, preocupada, foi então com o Paulo, que era tio dele, Paulo Serra, que era também uma pessoa que ajudava como tutor da família e conselheiro de todos os filhos da Joana. Daí então ela pediu ao Paulo, para o Paulo dar um conselho para ele desistir e sair daquela intenção. Aí o Paulo chamou ele, aí disse: olha, tudo bem que você esteja pensando em casar, é bom saber que você é uma pessoa que pretende assumir essa responsabilidade, só que você é muito novo, Irineu. Bom mesmo era se você pudesse dar uma volta no mundo, conhecer um pouco as coisas, saber quanto custa isso e aquilo, né? Aí sim, depois de você dar essa volta no mundo, quando você voltar, aí você pode até falar em casar, mas agora não, você é muito novo. Olha, você devia fazer uma viagem, rapaz, por que tu não faz uma viagem, né?
viaja lá para o lado lá do Amazonas, lá da Amazônia, né? Tem um local lá, né, onde cortam seringa, né? E diz que lá ganha muito dinheiro com isso, é muita gente daqui que está indo para lá, né? Até os teus primos, Antônio Costa, André, estes já estão para a banda de lá. Você fazendo uma viagem pode até encontrar com eles. E aí, lute para você chegar lá nesse lugar, E lá a gente ouve falar que o povo que vai para lá está ganhando muito dinheiro. Olha, eu disse que é tanto dinheiro que se puxa até de gambito. Aí o Irineu apenas ouviu o conselho, guardou, né, e esperou mais um pouco, né, para as coisas vierem a comprar, para que ver como era que isso poderia se proceder. Apenas ouviu o conselho. Mas aí, daí por diante, as coisas já começaram a traçar esse destino para ele. Começaram a acontecer coisas, pois quase não tinha diversão naquela humilde cidade. Todo mundo se conhecia, quase não tinha novidade. Assim passavam os dias nos idos da mocidade. Mas tinha o tambor de crioula da África por tradição. Irineu foi com Cassimiro, seu primo, e outro homem zarrão, fora escondido da sua mãe e se meteu numa confusão. Botaram todo mundo para correr, e aí veio o resultado depois de toda a confusão. Irineu ficou jurado e para deixar a cidade ele foi impulsionado. Daí, olha, a mãe dele tinha até pedido para ele não ir nesse espaço, o tambor de crioula, porque lá havia mesmo essas confusões, né? Aí ele foi escondido dela e recebeu este castigo, né, eminente, de ter que rapidamente deixar a cidade, sair do convívio da sua família, né? Então, para ele isso foi um duro castigo, muito embora que fazia parte da sua destinação, eram os detalhes que haveriam de acontecer para que a coisa fosse se impulsionando no sentido da frente. Aí então ele foi para São Luís, ficou em São Luís, morando na casa de um dos parentes seus da família do pai, a família Matos, né? Acho que um tio seu. E o fato é que lá ele então se inscreveu, né, junto com um grupo de outros nordestinos. Ele conseguiu se alistar para então vir para a Amazônia, né, na tentativa de chegar e trabalhar na seringa, mais propriamente no lugar que hoje é conhecido como Estado do Acre. O fato é que ele, daí por diante, né, pegou um navio e viajou para Belém. Passou algum tempo em Belém, trabalhando com jardinagem, para ganhar algum dinheiro e poder seguir viagem. O território acreano na sua mente era a sua paragem. Daí viajou para Manaus, onde pôde se juntar com um grupo de nordestinos que iria viajar para o território acreano e na seringueira trabalhar. Do Maranhão ele saiu de navio. No Acre ele percorreu por rios, cortando florestas e cidades. Foram meses de viagem, vencendo dificuldades, lembrando sempre da família, de mamãe, muitas saudades.
Ekyo, 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 Ekyo que me chamaram. Ekyo, 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 Ekyo que me chamaram. Eu vim beirando a terra, eu vim beirando o mar, eu vim beirando a terra, eu vim beirando o mar. Quando o papai Pachá, barum, marum, mas eu. Quando o papai Pachá, barum, marum, mas eu. Saudade, saudade, saudade de mamãe. Saudade, saudade, saudade de mamãe. A tua imagem linda é meus encantos, enfim. A tua imagem linda é meus encantos, enfim. Neste mundo e no outro, vós se lembrai de mim. Neste mundo e no outro, vós se lembrai de mim. O amor que eu te tenho dentro do meu coração. O amor que eu te tenho dentro do meu coração. É vós quem me guia no caminho da salvação. É vós quem me guia no caminho da salvação. Quando o papai me chamar, toda a vida obedeci. Quando o papai me chamar, toda a vida obedeci. Quando chega este dia, eu só tenho que ir. Quando chega este dia, eu só tenho que ir. Daí então chegou no território acreano, que na época tinha sido recém incorporado ao território brasileiro, porque aqui, hoje, o que é conhecido como Acre, já foi território boliviano. E aí, por força de uma longa história, uma história que culminou com uma grande revolução, foi então assinado um tratado conhecido como Tratado de Petrópolis, quando então o Brasil adquiria o território acreano, pelo pagamento de 2 milhões de libras esterlinas e pela construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que ligaria os portos de Belém ao estado de Pando. Daí, um dia, o Acre pertenceu à Bolívia, e quando o nosso mestre chegou aqui, já tinha terminado essa revolução. Ele não participou dela, porque já tinha sido assinado esse tratado. Daí então, a primeira iniciativa dele, já que ele estava disposto, ele tinha vindo para tal, foi então
procurar o seringal, onde ele iria se localizar para exercer a função de seringueiro, né? Aí foi quando ele então conheceu o seringalista, seu primeiro patrão. Este dele afeiçoou-se com grande admiração, principalmente da estatura que tinha aquele rapagão. Poxa, que rapaz forte, disse o homem alegremente. Me dizes de onde tu vens, pois receio certamente que, além de muito forte, deve ser inteligente. Eu venho do Maranhão, pois foi lá onde nasci, retrucando o patrão, foi dizendo, eu logo vi. Com os maranhenses que tratei, burro nenhum conheci. E agora, para confirmar o que estou a te dizer, me diz aí, seu moço, pois tenho quase certeza, sabe ler e escrever? Aí foi quando o mestre refletiu naquele momento, né? E ele pensou que não seria justo se o homem não conhece do meu Maranhão brasileiro, ninguém que seja burro, não é justo eu ser o primeiro. Aí disse, eu sei ler, sim, senhor, com grande constrangimento, pois não era do seu feitio fazer como fazia naquele momento, mentir e ter fingimento. Daí disse o homem, siga em paz. Agora eu vou te encaminhar para dentro da colocação onde você vai ficar, onde estão as estradas de seringa para cortar. Logo que pegou o rumo daquela colocação, foi se batendo consigo mesmo, fazendo a reflexão a respeito da mentira que dissera para o patrão. Poxa, se agora, já pensou se agora um homem me chama e pede para eu escrever para ele algumas linhas? O que é que eu vou fazer? Aí foi quando veio o toque. Eu não sei ler nem escrever, mas eu vou aprender. De 15 em 15 dias e a cada colocação o noteiro, que tinha como atribuição de notar o que precisava e anotar a produção. Logo na primeira visita, o noteiro foi chegando, foi logo dando bom dia, alegre, se apresentando na colocação do Irineu e o principal anotando. Antes de se despedir-se, Irineu pôs-se a falar. Olha, seu moço, eu quero encomendar uma carta de ABC para quando o senhor voltar. Disse o homem, eu te farei a fineza, porque eu sei aonde encontrar. Aí ele disse que ficou aguardando com muita ansiedade que o noteiro voltasse, né? Aí quando o noteiro voltou, trouxe a carta de ABC, né? E aí antes do noteiro sair, ele pediu para o noteiro dar uma lição para ele, de alguma coisa, simplesmente algumas indicações, né? Aí, com um papel de embrulho na mão, Irineu pediu ao noteiro, porque era o único papel que tinha, era o de embrulho. Então, Irineu pediu ao noteiro que fizesse bem em cima daquele papel o seu nome completo e inteiro. Raimundo Irineu Serra. Sem nenhuma letra faltar. Quando o homem saiu, Irineu pôs-se a rabiscar o seu nome ali escrito, procurando imitar. A primeira tentativa ficou meio lá e meio cá, mas a partir da segunda começou a melhorar e toda aquela folha de papel ele pôde completar, né? Então
ficou pegando uma lição de 15 em 15 dias, que era o período que o noteiro tinha que passar novamente para poder fazer nova visita e outras anotações. Então ele ficou de 15 em 15 dias pegando uma lição com esse noteiro. E não é que aprendeu. E um dia o dito patrão, aquele mesmo que exaltara o povo do Maranhão, lhe chamou e lhe pediu: faz para mim uma anotação. Com o pouco que aprendera, se sentiu mais à vontade. Assim, mantendo o padrão da sua integridade, até mesmo da mentira, teve que fazer verdade. Então, ele contou essa história pitoresca de como foi que ele aprendeu a ler e escrever. E olha, ele aprendeu realmente, ele aprendeu mesmo sem ter sentado num banco da escola, mas ele aprendeu porque depois ele se constituiu numa pessoa que amava boas leituras, né? E pôde com isso ler alguns livros, indicar e recomendar para os seus seguidores que lessem boas leituras conforme ele fazia, né? Lia muito bem. Ele emprestava algum dos seus livros para que os outros pudessem também ler. Depois que voltavam com ele para entregar o livro e dar a sua impressão, as pessoas relatavam e também mencionavam as suas conclusões, até onde o entendimento dava. Daí por diante ele explicava o resto. Então era uma pessoa que realmente, com essa história desse jeito, conforme disse, né, até da mentira fazer verdade. Tudo Deus me mostra para mim reconhecer. Tudo Deus me mostra para mim reconhecer. Tudo é verdade e eu não posso me esquecer. Tudo é verdade e eu não posso me esquecer. A minha mãe que me ensina, que me entrega este poder. A minha mãe que me ensina, que me entrega este poder. Tomo conta e dou conta e eu não posso me esquecer. Tomo conta e dou conta e eu não posso me esquecer. Sigo a minha viagem dentro desta primosia. Sigo a minha viagem dentro desta primosia. Tudo é verdade no reino da soberania. Tudo é verdade no reino da soberania. Daí que, conforme mencionei, né, que ele nasceu para o cumprimento da missão de receber essa doutrina e caminhava de conformidade que tivesse o seu ser compatível com aquele que iria receber. Então ele teve que, mesmo sem saber que ele não tinha conhecimento, que nada disso se sucederia, mas ele tinha
teve que conservar uma determinada pureza em si. Vejam bem isto, bem evidente, bem no quadro da sua juventude, quando ele estava na idade que então poderia chegar ao ponto de se atirar um pouco mais adiante no mundo da ilusão. O que foi que a rainha fez? A rainha, dentro da sua destinação, colocou ele jovem, isolado, dentro da floresta, até para que desta forma não pudesse de maneira nenhuma se dispersar o seu objetivo principal, mesmo que ele ainda não tivesse conhecimento.